Olá, gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês para começar a nossa aula. Então, é isso aí, a nossa aula de hoje é o seguinte: aprendemos como originou-se a vida, não é? Vimos ali a confusão da biogênese versus a biogênese. Então, nada mais justo do que agora vocês entenderem, olha que legal, entenderem como essa vida evoluiu, tá bom? Vamos então para a nossa aula. É o seguinte: este senhor aqui, que eu apresento para vocês, é o Lamarck, e ele nasceu em 1744 e faleceu em 1829. Mas em 1809, ele editou, tá certo? A teoria dele, que na realidade tinha duas leis. Vamos ver aí essas duas leis. Aqui a gente tem exatamente as palavras do Lamarck. Depois vocês leem direitinho aí, para não ficar lendo aqui slide, tá certo? Vocês leem e veem exatamente o que ele disse. Isso é legal, vocês entenderem exatamente como o Lamarck disse, tá bom? Eu vou disponibilizar esta aula aí em PDF, como eu sempre faço, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira lei, o Lamarck dizia o seguinte: é a lei do uso e desuso. Quanto mais você usa uma estrutura, mais essa estrutura fica forte, evolui, tá certo? Era assim que dizia a lei do uso e desuso, ou seja, vai acontecer uma hipertrofia, ela vai aumentar. Enquanto que, se você não usa aquela estrutura, ela vai sofrer uma hipotrofia, uma diminuição, tá? Não vai ter uma evolução daquela estrutura. E a segunda lei é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Amores, preste atenção, ele não está falando em gene, não está falando em genética. Não são características genéticas transmitidas através de genes aos descendentes. Não é isso que ele falava. Ele falava, preste bem atenção. O que o Lamarck falava é que características adquiridas seriam passadas por aquela pessoa que possuía para os seus descendentes. Por exemplo, eu não sou uma boa cantora, é um exemplo, tá? Porque eu até que canto um pouquinho, estou brincando. Mas, enfim, o que eu quero dizer, eu não tenho dom de cantar. Mas, de repente, eu me proponho a aprender a cantar, vou aprender isso tecnicamente, entro em aulas de cântico, fico uma exímia cantora, uma excelente cantora. Então, se eu tivesse uma filha, essa minha filha já iria nascer uma excelente cantora. Era assim que dizia essa segunda lei de Lamarck, que é a da transmissão dos caracteres adquiridos. Todo mundo entendeu isso? Se não entendeu, coloca depois aí no grupo para a gente tirar essas dúvidas. Bom, não é bem assim que acontece. Sabemos hoje em dia que não é bem assim. Mas entendam que eu sempre digo, isso era o pensamento dele ali em 1709, né? Não, 1809, desculpem. E ele não tinha ferramentas, não existia o conhecimento de genética que existe hoje em dia, não é? Então, são os primeiros conhecimentos com relação à evolução da vida, tem que se levar em consideração isso. Mas teve algo de muito positivo com a questão da teoria de Lamarck, que é o seguinte: ele foi um dos primeiros a pensar em adaptação dos seres vivos, tá? Às modificações que ocorriam no ambiente. Foi ele que começou e foi o primeiro a pensar nessa questão, tá bom? Bom, então, o que diz exatamente a teoria de Lamarck? Quero que vocês prestem bastante atenção a este slide, tá certo? O meio provoca mudanças nos organismos, visando a adaptação. Preste atenção, porque você vai precisar comparar com a teoria evolutiva de Darwin, tá bom? Bom, então, de acordo com a lei de Lamarck, o que acontecia? O tamanduá, por precisar que a língua entre em determinados
buracos, né? Essa língua, de tanto ele exercitar isso, de pegar os insetos lá dentro, essa língua cresceu. E essa característica, que foi adquirida pelo pai, passou para o filho. Entenderam? Da mesma forma, a girafa. Como tinha disponibilidade de alimento aqui baixinho, o pescoço da girafa era pequenininho. Acabou essa disponibilidade, ela precisou pegar em galhos mais altos, de tanto exercitar, de ir pegando em galhos mais altos, esse pescoço cresceu, e essa característica foi passada, então, de pai e mãe para filho, tá bom? Era assim que funcionava a aplicação da teoria de Lamarck. E é um esqueminha mais ou menos assim, as mudanças ambientais, né, faziam com que o animal tivesse novas necessidades, como no caso da girafa, né, uma nova necessidade de pegar alimento mais alto. Isso virava um hábito de vida, de tanto fazer, né, esse hábito causaria mudança no organismo e essa mudança ia ser transmitida para o descendente. E isso caracterizava, então, uma adaptação da espécie ao longo das gerações. Entenderam isso, meus amores? Mas aí vocês olham direitinho, depois esse slide, com muito amor e carinho, e também o PDF. Então, a lei do uso e desuso entrava aqui nessa história e fazia essa cascata acontecer, tá bom? Bom, qual foi o erro básico de Lamarck? É que modificações nas células somáticas do organismo, tá certo? Não alteram as informações genéticas, tá certo? Hoje nós sabemos isso, contidas nas células germinativas, ou seja, nas células que são os gametas, né? Os espermatozoides no homem e o óvulo o ovócito, né? Que é óvulo só depois que é fecundado. O ovócito na mulher, tá certo? Portanto, ele não falava nessa questão de característica hereditária, beleza? Então, a ideia está aqui, ó. Ai, meu Deus, ficou engraçado esse negócio aqui. Bom, o erro básico dele é dizer que essa característica que era adquirida era passada, como se o pai que ficasse musculoso, ao ter o primeiro bebê, com cooperação de 50%, não é, gente, que vocês desde o oitavo já me escutam falar, não tem essa história, fulaninho me engravidou, não existe isso. O que existe é uma fecundação onde o homem entra apenas com 50% e a mulher entra com os 80%, né? Porque entra com 50% do gameta e mais a gravidez, que é ela que vai modificar o corpo e ter o bebê, né? Tô brincando, tá? É 50-50. 50% do homem e 50% da mulher, tá? Então, vamos deixar com essa história de, fulaninho engravidou. Não, os dois engravidaram porque houve uma fecundação onde eu cooperei com 50% e ele com 50%, beleza? Vamos lá, então. Aqui é uma síntese da teoria de Lamarck para a gente ver o seguinte: quais foram as leis fundamentais? Duas, que eu falei ali atrás. A lei do uso e desuso e a outra das características adquiridas que são passadas, tá certo? Para o descendente, tá bom? Agora, qual é a contribuição que eu já falei para vocês? A questão do desenvolvimento do conceito de adaptação dos seres vivos, tá bom? Ao meio em que vivem. Vamos então agora para a teoria desse cara, o cara que eu assim admiro muito. Inclusive tem um filme dele que é perfeito, que é um dos mais novos, deixa eu me lembrar o nome. A Origem da Vida, se eu não me engano é esse o nome do filme, mas eu vou ver aí bem direitinho o nome do filme e deixo para vocês ali no grupo, tá bom? Que eu amei, que inclusive fala até de uma doença que o Darwin tinha e que pouco é falado aí. Até outro filme tem dele, não fala, e nesse que eu assisti até falava dessa doença que ele tinha e até do amor incondicional que ele tinha por uma das filhas dele, tá? Muito legal. Esse filme é bom
não para o lado da ciência, mas é para ver a vida íntima do Darwin. Então, tem muitos detalhes assim que a gente não conhecia dele, tá? E que é mostrado aí nesse filme. Bom, Darwin teve uma infância bem difícil, tá? Porque com 8 anos ele perde a mãe. O pai era médico e praticamente exigiu que ele fizesse medicina. Então, ele, para atender, que ele não é louco, né? Naquela época, desobedecer pai era quase que pedir para morrer, né? Então, ele vai e segue o conselho do pai e faz medicina. Dizem que ele foi muito contra a vontade, né? Conta algumas histórias aí, e que ele simplesmente desistiu de ser médico. E fez uma proposta ao comandante de um navio. Se não me engano, tem até a história de um tio dele nesse navio também, que tinha um tio dele que facilitou a entrada dele nesse navio. Porque o navio, o pessoal precisava de um naturalista, só que até aí Darwin não era naturalista, ele era um rapaz começando a vida e começando no curso de medicina, né? Naturalista ele não tinha nada. Tinha, assim, o dom natural, porque também poucos sabem, o avô dele era naturalista, o avô de Darwin, tá? O avô era naturalista, o pai era médico, e exigiu que ele também teria que ser médico. Ele começa, mas não, e sai logo, e entra nesse navio. Esse navio faz uma longa viagem de 4 anos, tá? Ele sai viajando e Darwin tinha apenas 22 anos quando começou aí essa viagem. Aqui é uma rota mais ou menos dessa viagem. Dizem, inclusive, que ele chegou aqui na Amazônia. Ele veio aqui na Amazônia e no histórico dele até dizem que tem muitos exemplares das plantas da Amazônia. Ele saía pregando, grudando essas plantas em um caderno, tá? E é interessante porque quando eu fiz a faculdade de biologia, nós até fizemos um trabalho desse tipo aqui. Eu acho que o professor se inspirou até nessa história de Darwin. E a minha professora de botânica, ela fez a gente fazer uma coleção dessas plantas em um caderno, né, sem pauta, e a gente fazia e colocava o nome da espécie e tal, da família, que eu amei, amei, amei esse trabalho, foi muito legal. Bom, e ele coletava essas plantas, além de coletar, ele também começou, bom, aqui tem uma visão, daqui a pouco eu conto um pouco mais da história dele, mas aqui tem uma visão da ilha de Galápagos, aonde foi o ambiente de pesquisa, de uma vasta pesquisa de Darwin, tá certo? Essa ilha de Galápagos, ela fica na linha do Equador, tá certo? Na costa da América do Sul, é formado por 5 ilhas grandes e várias menores, tá? E tem muitos animais de porte grande, as tartarugas lá são enormes, tá? Esse lagarto também, né? De Komodo, ele tem um tamanho bem grande. Por que, professor, esse tamanho? Olha, porque assim, disponibilidade de alimento, né? Também tem a ver com isso, tá? Tem uma grande disponibilidade de alimentos, poucas espécies, né? Vivendo aqui. Aqui mais algumas espécies, lá da Ilha de Galápagos. Gente, tá aparecendo essa telinha aqui, eu já falei para vocês, mas tenham calma, tá certo? Que eu vou tirando, porque eu tinha que gravar a aula, estava chegando a hora de passar a aula. E aí, olha, tá aqui. O Darwin, quando ele entrou no. Eu penso assim, que ao entrar no navio, ele não era um naturalista, mas com certeza ele saiu do navio um grande naturalista, porque ele já tinha meio que o dom para desenhar, talvez herdado ali do avô, né? E aí ele ficou melhor ainda no desenho. Olha só a riqueza de detalhes desses desenhos feitos por ele. Ele saiu um tremendo naturalista ali do navio, né? Olha aí, gente. Olha só isso, né? Os detalhes aqui ó, da estrutura sexual da planta, tá? Muito legal isso aqui. Bom, aqui
os tentilhões é a espécie que chamou a atenção de Darwin na ilha para ele fazer esse estudo. Ele percebeu que esse tentilhões, ele tinha várias subespécies. Era da mesma espécie, mas apresentando diferenças tão grandes que chegava até a se pensar que era uma outra espécie, tá certo? Esses tentilhões. Então, ele começou a estudar esse pássaro e percebeu que as modificações, elas aconteciam de acordo com a parte da ilha que essa ave estava e com o alimento que tinha disponível para essa ave. Ia mudando esse formato do bico. Se era um lugar onde o alimento era escondido mais ali nos buraquinhos da pedra, esse bico se alongava, tá certo? Se tornava mais fino, e assim por diante. E ele percebeu essa modificação. Olha, tá vendo? Chegando a ficar bastante alongado esse bico, tá? Então, qual é a conclusão que Darwin chegou? As espécies não são imutáveis, tá certo? Elas iam sofrer variações de acordo com a necessidade de adaptação do organismo ao meio ambiente. Ou seja, as espécies, podem se modificar ao longo do tempo, representando assim um processo evolutivo. Mas aí um detalhe, não é o ambiente que muda a espécie. O ambiente, ele seleciona os mais aptos. Olhem aí a diferença, olhe a diferença para a teoria do Lamarck, tá certo? É aí onde está a pegada, tá? Como pensava o Darwin. As girafas, tá? Elas já tinham ali numa primeira geração, girafas com tamanhos variados de pescoço. Pescoço pequeno, médio, longo demais, tá certo? E aí, o ambiente, então, como o alimento aqui embaixo havia ficado escasso, ia selecionar as girafas que apresentassem o pescoço mais longo. Ou seja, essas que tinham o pescoço mais longo iriam sobreviver. Enquanto a de pescoço menor iriam morrer, tá certo? Morrer de quê? De desnutrição, falta de alimento, tá certo? Ou seja, o ambiente selecionou aquele indivíduo que estava mais apto, ou seja, que tinha o pescoço maior. Beleza? Ficou claro isso aqui? Então, qual a ideia? O ambiente não modificou o pescoço. O ambiente escolheu os que estavam mais aptos, ou seja, apresentavam uma ferramenta, uma estrutura melhor para sobreviver, ou seja, o pescoço mais longo, tá bom? Bom, Darwin, então, retornou à Inglaterra aos 27 anos, trazendo a convicção de que os seres vivos se alteram ao longo do tempo em busca de adaptação, tá? Então, o seguinte, esses seres vivos, grande fertilidade dos organismos, superprodução de filhos, tá? Os seres de uma mesma espécie apresentam variação. Já mesmo numa mesma geração, eu vou ter, então, descendentes com variadas características, tá certo? Essas variadas características, tá certo? Existe uma luta pela vida e pelas fêmeas, tá? Existe competição pelo espaço e por fêmeas. Isso vai ter uma seleção natural e sexual, sobrevivendo aqueles mais aptos. Beleza? Então, assim, esses mais aptos sobrevivem até a idade reprodutiva, vão ter
como passar as características deles para os seus descendentes, e esses descendentes repetem o processo ao longo do tempo, levando à formação de novas espécies. Já os que não apresentam essa variedade, essa adaptação ao meio ambiente, eles não terão a capacidade de passar a sua descendência para os próximos, porque eles irão morrer, deixar de existir, né? Porque não se adaptaram ao meio ambiente, ou seja, eles não foram selecionados pelo meio ambiente para sobreviver. Qual é a conclusão final de Darwin? A seleção natural favorece, ao longo das gerações sucessivas, a permanência e o aprimoramento da característica relacionada à adaptação. Ou seja, se você apresenta, por exemplo, a girafa, o pescoço mais longo, que consegue sobreviver num ambiente que não tenha alimento aqui nesse nível, apenas no mais alto, essa característica ela vai sendo aprimorada ao longo do tempo, tá certo? Aqui só um pouquinho da questão um pouquinho da vida íntima de Darwin. Aqui é a residência onde ele morava, no filme até aparece a residência, e ele tinha um laboratório aqui, ó, vizinho à residência. Eu acredito que é essa construção aqui, onde ele passava a maior parte do tempo, tá? Casou-se, então, aos 30 anos com Emma, e só aos 40 só aos 40 anos é que ele irá publicar o primeiro livro dele, tá bom? Tá aqui o gabinete de trabalho de Darwin, tá certo? E durante 20 anos, olha só, gente, diga aí o que é pesquisa, hein? Pesquisa é você dedicar a vida toda a um só assunto. Ele dedicou 20 anos aos estudos da evolução, tá? E aqui, ó, é a história de Wallace. Olha só, este senhor que eu admiro muito. O Wallace foi o seguinte: sem ter nenhum contato com Darwin, ele estudou também a teoria da evolução e chegou exatamente à mesma conclusão de Darwin, tá? E eles dois até apresentaram juntos um trabalho, tá? Publicaram junto um trabalho em uma conceituada revista, mas não teve grande sucesso, não. Porém, Darwin foi incentivado a escrever, tá certo? Tudo o que ele colocou lá na pesquisa em forma de um livro, que foi A Origem das Espécies. Esse livro foi um sucesso total. Ele contava com 1.250 exemplares que foram vendidos, pasmem, no mesmo dia, tá? Esse que foi editado, esse livro, foram todas vendidas, esses exemplares, tá bom? E é assim até hoje, né? Eu, inclusive, tenho esse livro, tá? Origem das Espécies. Foi um presente de uma aluna minha da escola Freinet. Ai, meu Deus, eu adoro esse livro. Eu já tinha um, bem surradinho, mas aí, uma aluna minha, eu levando um dia para a escola, levei o meu, né? Ela disse: professora, pelo amor de Deus, vou lhe dar um livro desse de presente. E aí, ela chegou lá com esse presente para mim, que eu amo, até hoje está ali na minha estantezinha. Então, galera, é isso. Darwin não foi sempre colocado lá em cima como ele é hoje em dia, não, tá? O xodó dos biólogos, né? Um dos maiores biólogos que existiu em todos os tempos é o Darwin. E o xodó nosso, né? Mas ele foi bem ridicularizado, tá? Quando ele veio com a teoria, que também muito mal interpretada, né? A teoria dele, ele não quis dizer que o homem veio do macaco, ele quis dizer que houve tá? Lá atrás, houve um ser vivo que deu a origem a todos os outros. Foi isso que ele quis dizer. Não foi bem assim que ele foi interpretado. Bom, apesar de ele ter contribuído muito com a questão da evolução das espécies,
tinha ainda algumas lacunas, tá? Como essas características eram passadas, né? De descendente dos pais para os filhos. Ele não conseguia explicar isso aí, e nem muito menos como surgiam essas características, tá? Se sabe agora, depois do advento da genética, né? Como é que isso é passado, tá? Isso aqui é uma foto, uma das últimas fotos do Darwin, tá? Um ano antes da sua morte. E aqui é um quadrinho comparativo das teorias de Darwin e Lamarck, que precisa ficar muito clara na cabecinha de vocês, tá? Então, enquanto, Lamarck dizia que o meio, tá, fazia com que o animal se modificasse, o Darwin dizia que não, o meio selecionava os que apresentavam determinada característica que seria ideal para sobreviver ali naquele ambiente. Tá bom? E aí eu quero que vocês vejam esses quadrinhos aí e deixem bem fixado na cabecinha de vocês essas duas diferenças, porque com relação à evolução, o que mais se cobra aí nos vestibulares e Enem é exatamente isso. A diferença aí das duas teorias, tá bom? Bom, mas agora a teoria mais válida, como eu disse a vocês, é o neodarwinismo. E o que diz o neodarwinismo? É o seguinte, que a seleção natural de Darwin está corretíssima, mas o que acontece é o seguinte, as mutações e as recombinações gênicas, elas provocam uma grande variabilidade, tá certo? Essa grande variabilidade permite a determinados indivíduos se adaptarem às mudanças que o meio ambiente, às mudanças que ocorrem no meio ambiente. Ficou claro? Seleção natural dele bem pertinente, legal, correta, mas que as mutações que ele não explicava o que era que causava isso. Quem é que causa? São as mutações e as recombinações de genes. Vai causar uma variabilidade. E aí, essa variabilidade, ela ocorre de acordo com as modificações que ocorrem no meio ambiente, fazendo com que esses indivíduos, desculpem, se adaptem. Ou seja, eles se adaptam e vai fazer com que sempre aquela espécie permaneça aqui, né? Faz a perpetuação da espécie, tá bom? Mas aí, qual a evidência da evolução? Olha, nós temos a evidência embriológica, galera, perceba aqui como um mero peixezinho, uma galinha, um porco e um homem são bem similares quando embrião. Olha, o embrião aqui, desses 4 aqui, ó, como são idênticos. Até uma certa caldinha aqui nós temos, ó. E depois isso entra em um processo de autólise, tá? Onde as células vão se destruindo, se autodestruindo, e essa caldinha aqui se perde aqui, não é? E aí há o desenvolvimento dos membros, mas olha que parecido, né? Vendo aí que não tinha quase mudança nenhuma modificação aqui entre esses 4 quando somos embrião, tá bom? Uma outra evidência são as estruturas homólogas e análogas. As estruturas homólogas, tá certo? É porque elas vêm de uma mesma origem lá quando é embrião. No tecido embrionário, nós temos 3 folhetos, tá? Então, elas originam desse mesmo folheto. E as análogas é porque elas têm aparência, são bem parecidas, mas com funções totalmente diferentes, tá certo? É no caso de morcego, que os membros funcionam como asas, beleza? E as evidências fósseis, tá? Existe aqui, ó, esse Selacanthus, que é um peixe que ele existe até hoje, ele
está aqui nesse mundinho desde uns 300 a 400 milhões de anos atrás, e ele pouco se modificou. E ele é um peixe que ainda traz, ó, a questão dos tetrapodes, tá? Que são as 4 pernas, né? Tem 4 pernas. E esse peixe pouco modificou. Eu tinha até uma imagem dele atual, ó. Ah, esqueci de botar. Mas tá bom. Eu depois até boto aqui uma imagem dele atual, porque ele foi pego eu não me lembro bem agora qual país, mas foi pescado um peixe desse, tá certo? Para se fazer o estudo genético dele, e se percebeu que ele muda lentamente. Os genes dele é como se estivesse quase parados. Por isso que a gente diz que ele é um fóssil vivo, porque ele modifica lentamente, gente, muito lentamente. Ele está quase idêntico ao que era há uns 400 anos, 400 mil anos atrás, tá? Então, uma tarefinha. Procurem aí a imagem do Selacanthus, uma imagem real dele, tá certo? Hoje em dia, fica como atividade para vocês verem como é que é esse peixe, tá bom? Dê uma estudadinha nisso. Galera, então é isso. É a nossa aula, tá certo? De hoje. Tchau, tchau. E até a próxima aula. Bye.